Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, nós estamos em mais uma leitura diária da Palavra do Senhor, que se refere à lição de número 12, que tem por título Embaixadores de Cristo. E é uma lição que vai falar conosco sobre nós termos sido chamados para essa missão de sermos embaixadores de Cristo aqui na Terra. E nesta leitura de hoje, a referência se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa referência, ela vai falar para nós sobre o apóstolo Paulo, e fico muito feliz em estar aqui tendo a honra, a oportunidade de falar sobre este grande homem de Deus, sobre um dos maiores embaixadores, eu acredito que posso dizer assim, de Cristo aqui na Terra. Quando se fala em embaixador, se fala em alguém que representa um outro país, se fala de alguém que tem uma função muito importante, e o apóstolo Paulo ele deixou um legado muito grande para nós. Quando falamos sobre o apóstolo Paulo, quando adentramos em sua história, é uma história rica de detalhes, uma história cheia de inspirações para nós que estamos trilhando neste caminho de servir ao Senhor. E quando se fala no apóstolo Paulo, nós temos um homem que é interessante mencionar que ele passou de perseguidor da Igreja de Cristo a um pregador do Evangelho e, consequentemente, a um homem que foi muito perseguido, que esteve preso, mas que escreveu muitas cartas, que realmente fez a diferença no seu tempo. E quando nós vemos ali o apóstolo Paulo, quando ele passa pelo processo de sua conversão, nós vamos ver que ele vai para o deserto, ele escolhe ir para o deserto para que ele pudesse passar um momento ali a sós, para que ele pudesse ter uma intimidade com Deus. O deserto foi uma escola que preparou o apóstolo Paulo para a árdua missão que ele teria. E eu acho muito lindo quando se fala do deserto na vida do cristão, porque quando nós olhamos até o próprio Jesus Cristo, ele experimentou o deserto. Quando nós olhamos para outros grandes homens que também experimentaram a solidão do deserto, para que depois eles pudessem exercer a missão que a eles foi destinada. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que foi no deserto, na solidão do deserto, na aridez do deserto, que o apóstolo Paulo ele vai aprender a ser o líder que Deus precisava para expandir o evangelho. Porque é muito importante dizer que Paulo, ele venceu barreiras que eram culturais, que eram geográficas, que estavam relacionadas a outros idiomas. E Paulo, ele venceu todas essas barreiras através da capacitação que ele recebeu do Senhor nosso Deus. Paulo, ele também é conhecido por ter sido um plantador de igrejas. E além disso, o que me chama bastante atenção é que Paulo, o ministério dele foi completo. Ele pregou, ele ensinou, ele exortou o povo. E, acima de tudo, ele também buscou preparar líderes. O apóstolo Paulo,
Isso é muito lindo na vida dele, porque ele teve essa preocupação de pregar o evangelho, mas de preparar líderes para cuidar daquelas almas. Isso traz um grande ensinamento para nós nos dias de hoje. Quantas pessoas, e aqui eu quero me direcionar a pessoas que estão na oportunidade, às vezes, de preparar alguém. Quantas pessoas hoje, elas têm medo de que alguém ocupe o seu lugar. Eu sei que nós não somos insubstituíveis na obra do Senhor, mas nós precisamos entender que cada um de nós temos um chamado e que as almas, elas precisam de alguém que realmente vai ajudá-las, que vai ensiná-las, que vai ser um vaso de Deus, um canal de Deus para trilhar por este caminho. Paulo, ele foi um grande embaixador de Cristo nessa terra. Ele deixou um grande legado. Um homem que teve a convicção que ele fez o que ele podia fazer de melhor para a proclamação do evangelho. Porque quando ele está ali encerrado naquela prisão e ele sabe, ele entende dentro de si que ele não vai mais sair daquele lugar, que a morte é o tempo, né, de vida que ele tinha nessa terra, estava findando, ele escreve a sua última carta. E aí ele diz uma frase que vai marcar muitas gerações. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Irmãos, é lindo ver a convicção que esse homem teve de que ele combateu a guerra, de que ele venceu a guerra, que apesar de morrer da forma que ele morreu, apesar da perseguição que ele sofreu, mas ele sabia que ele estava deixando um grande legado para todos os crentes que viriam depois. Ele sabia que ele estava dando um grande exemplo para os homens que ele havia discipulado para liderar as almas que ele tinha conquistado para o reino de Deus. Claro, tudo isso através da autoridade, da graça que o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo. Ficamos com o exemplo deste tão grande embaixador. Ficamos com o exemplo deste tão grande líder, deste grande pregador. Que nós possamos a cada dia nos inspirar na história destes grandes homens que fizeram a diferença, que foram chamados por Deus e que não retiveram de fazer aquilo que o Senhor entregou para eles. Eu agradeço cada um dos irmãos, agradeço a você que está assistindo esse vídeo, aos nossos pastores, que Deus continue dando graça para eles, para que assim como o apóstolo Paulo, eles possam continuar firmes neste combate, sendo firmes e constantes, e que eles não venham parar no meio da caminhada. A você que é pastor, a você que está à frente de um povo, de uma igreja, permaneça firme, que apesar da perseguição, da tribulação, das angústias, apesar dos desertos que a vida tem lhe proporcionado, mas acredite, deserto é a escola de crente. E é no deserto que a gente humilha, que a gente chora, que nós ouvimos o Senhor falar conosco de pertinho, que nós sentimos a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Não desanime. Aquele que semear com lágrimas, certamente voltará com seus frutos, cheio de alegria. O céu te espera, meu irmão. A eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo te espera. Um galardão te espera. As almas precisam da nossa disposição em fazer algo para o Senhor. Eu sei que esse vídeo de hoje está ficando um pouco extenso, mas eu creio que o Senhor está falando ao seu coração.
que você possa receber esta palavra, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fiquem na paz do Senhor.